E aí pessoal, beleza? Já faz um tempinho já que eu não venho aqui e esse vídeo vai ser um pouco diferente. Vai ser um vídeo onde eu compartilho o meu devocional de ontem, que é Eclesiastes 12, mas eu não me ative a contexto histórico, contexto literário, então não vai ser um sermão expositivo, vamos deixar isso um pouco mais para frente. Eu vou trazer mesmo a Eclesiastes 12 com uma lupa, né, olhando a visão de hoje, o que, que nós estamos vivendo hoje que está retratado em Eclesiastes 12. Eu espero que vocês gostem, acima de tudo, espero que vocês sejam muito edificados com esse vídeo. Então, vamos lá, Eclesiastes 12. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fica à vontade. Inclusive, tem muitas livrarias que estão fazendo promoção de Bíblia. Se você quer comprar uma Bíblia de estudo, a hora é agora porque está muito barato. E Bíblia de papel é sempre muito melhor do que Bíblia de celular, gente. Sério, muito melhor mesmo. Eclesiastes 12, versículo 1. Nós vamos fazer uma leitura versículo por versículo, do primeiro até o oitavo. Depois nós vamos fechar com uma conclusão que é bem rapidinho e eu prometo que vai ser muito top. Bora! Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Gente, o versículo primeiro já começa falando de quem nós devemos nos lembrar? Do nosso Criador. Quem é nosso Criador? É o Deus que fez os céus, a terra, tudo que neles há, é o Deus de Gênesis. Inclusive, Gênesis 14, 19 tem algo muito interessante, que é quando Melquisedeque abençoa Abraão, ele usa a palavra criou, mas esse criou do radical pode ser traduzido como dono. Então ele é quem? Esse Deus é o que? É o dono de todas as coisas e nada sai do controle dele. Eu achei isso muito interessante quando eu li hoje esse Gênesis 14, eu queria trazer para vocês porque eu acho que encaixa perfeitamente quando a gente entende que Deus não só criou, mas como ele é dono e nada sai do controle dele. E ele fala para a gente lembrar do nosso Criador, né, nos dias da nossa juventude, ou seja, a hora é agora. Você hoje é mais jovem do que amanhã. Amanhã você já é um dia mais velho. Então a hora é agora de você se lembrar do seu Criador, de você se lembrar do seu dono, sabe? De você se voltar para Ele. Antes que venham os dias difíceis, antes que venham as frustrações da vida, antes que venham as decepções, as dificuldades e você perca de vista esse Criador, antes que você desanime, porque quando você desanima é mais difícil, mas mesmo assim você consegue se voltar ao seu Criador, você consegue olhar para Deus quando você está desanimado. E eu acho que é uma tendência nossa buscar a Deus só quando a gente está desanimado, só quando a gente está frustrado, só quando a gente está triste, porque a gente vê realmente a necessidade de buscar Ele, mas não, a gente precisa sempre estar buscando é uma constante, a gente sempre pode buscar mais, a gente sempre pode orar mais, ler mais a Bíblia, a gente sempre pode falar mais de Jesus. E eu acho isso muito legal. Já no primeiro versículo, ele tratando Deus como nosso Criador, nosso dono. Depois ele vem: antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. E eu queria focar nesse antes que se escureça o sol. É muito interessante porque hoje nós estamos vendo o sol, que nós vemos ele entrar em um novo ciclo. Muitos estão falando do ciclo solar 25, ou ciclo de mínima solar. É, eles estão os pesquisadores estão entrando nesse detalhe, né, que o Sol ele está atingindo baixa atividade de energia solar, né, dessa radiação solar. Então tá dando menos erupções na sua crosta e tal. E isso está atingindo menos a gente porque, né, se ele tem menos atividade, ele produz menos calor e o calor atinge menos a gente. Então, você pode olhar isso muito nos sites, tem o G1, tem o Revista Galileu, tem vários outros, e se você fala inglês, você pode olhar nos sites por aí afora, nos sites gringos, que tem muita informação bacana e de qualidade e melhor, autenticidade, porque você pode procurar e você vai ver que é verdade que eu estou falando, que o Sol ele está numa mínima, então ele está atingindo a gente com menos radiação, então está ficando um pouquinho mais frio, e isso tudo tá escrito aqui, tá escrito aqui. E o sol ficando mais frio, a gente vai ver mais pra frente também que ele fala um pouco das lavouras e tal. E eu não quero falar tudo agora, porque se eu falar tudo agora, os próximos versículos ficam meio embolados. Então,
nós vemos que está tudo ligado. Não há uma palavra que foi escrita por acaso na Bíblia. O tempo é agora e vamos ver isso um pouquinho para frente nesses próximos versículos, como o versículo 3, que ele fala bem assim: quando os guardas da casa tremerem, os homens fortes caminharem curvados. E eu acho isso muito interessante porque os guardas eles são treinados para não sentirem medo mediante a ameaça. Quando chegam os invasores, os guardas eles são treinados para reagir. E quando você tem medo, você não consegue reagir. Então eles são treinados para não sentir esse medo de aproximação das pessoas. Mas quando eles falam que eles estão tremendo, eu só consigo pensar que eles estão com medo de alguma coisa. Eles estão com medo de algo que eles estão vivendo ou de algo que ainda está por vir, ou até estão com medo dos dois, do que estão vivendo e do que pode vir. E fora isso também, esses homens fortes andarem encurvados, por que um homem forte andaria encurvado? Sendo que ele é forte, ele devia andar altivo, né? Com o queixo para cima e tal, todo pomposo, pá, pô, eu sou um homem forte. Geralmente o homem forte ele se sente assim, mas por que ele está andando encurvado? Eu só consigo pensar que naquela época os homens eles andavam encurvados em sinal de luto, em sinal de choro, de pranto, de decepção, de sofrimento, e muitas vezes eles até se vestiam com trapos de pano para mostrar que realmente eles estavam em luto. Então, esses homens fortes, ou seja, até os homens fortes, eles estão tendo luto. E a gente vê isso hoje. A gente vê muitos homens fortes, poderosos, ricos, cheios de medo, cheios de dúvida de como será daqui para frente. Eles estão com o luto dos entes queridos que foram atingidos por essa pandemia ou por outras doenças. Eles estão, eles estão nesse cenário atual, sendo esses homens fortes andando encurvados, não vendo acima do problema, sempre remoendo esse luto, sempre olhando para baixo, sempre vendo esse luto. E ele também continua, né? Continua falando, quando pararem os moedores por serem poucos. Ou seja, esse trabalho, o trabalho nosso que já não é como antes, o desemprego atingindo muitas pessoas, nós também vemos aqui no versículo 4, ou ainda no versículo 3 ele fala, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Ou seja, olhar pela janela, ver a vida, o futuro, já não é como antes. Quando a gente olhava pela janela, quando a gente imaginava a nossa empresa crescendo, o nosso trabalho, a nossa profissão, a gente adquirindo mais conhecimento, a gente adquirindo mais bens, a gente já não consegue ver isso como a gente via hoje, sabe? Hoje a gente vê mais embaçado, a gente não consegue traçar tantos planos com muito tempo à frente. A gente não consegue ver daqui a 5 anos de como será e tal. A gente traça até planos, mas a gente não tem uma certeza mais ou menos de como vai ser. E até daqui a uma semana, como é que será? Como vai ser esse negócio da pandemia? Será que vai melhorar? Será que vai piorar? A gente não sabe. E ele trata disso aqui, olhar embaçado. Você já não consegue ver muitos passos à frente de você. E no versículo 4 ele fala também que quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, ou seja, fala exatamente do momento que nós estamos vivendo aqui, esse isolamento social, esse lockdown para alguns países, para algumas cidades, essa quarentena para algumas pessoas. Ele está falando disso. O comércio já não é tão aquecido, já não está tão aquecido, já não temos tanto movimento assim na rua, já não temos tantos barulhos, tanto é que ele fala quando o barulho das aves o fizer despertar. E é muito interessante porque hoje eu acordo umas 6 horas da manhã e eu vejo os pássaros cantando e eu vejo realmente que não tem interrupção, não tem tanto carro na rua para atrapalhar a cantoria deles, e é lindo. Mas mesmo assim, ele fala, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. Ou seja, o que é mais interessante aqui é que ele fala que todas essas canções não são suficientes para o quê? Para satisfazer a gente, para satisfazer o ser humano. Ou seja, quantos cantores fazendo lives no YouTube afora e quantas pessoas estão consumindo isso e mesmo assim se sentindo insatisfeitas. Por que essas pessoas estão se sentindo insatisfeitas consumindo tanto conteúdo online? Essa é a pergunta, e a resposta é bem simples, porque nenhuma criatura pode ocupar o lugar do nosso Criador, nenhuma coisa criada pode satisfazer o desejo da alma de estar conectada com seu Criador.
E esse é o fato. Nada daquilo que foi criado vai tomar o lugar do Criador, porque não tem esse tamanho, não tem essa força de ir lá e satisfazer a gente, porque não é Deus. O tamanho de Deus que está vazio só pode ser ocupado por Deus. Entende? E no versículo 5, ele já fala: quando você tiver medo de altura e dos perigos da rua. Esse perigo da rua é mais pela violência que está realmente se alastrando pelo Brasil e mundo afora. E esse medo de altura eu fiquei pensando, afinal, naquela época não tinha prédios altos como tinha hoje. As maiores construções eram os palácios e as torres sentinelas. Então o que significa esse medo de altura? Aí eu fiquei pensando, será que esse medo de altura é medo de se aproximar de Deus? Porque naquela época os montes, as montanhas eram onde os profetas se encontravam com Deus. Foi onde Moisés recebeu as tábuas da aliança, onde Moisés ia conversar com Deus e trazia, né, aquilo que Deus tinha para o povo. Então esse medo de subir o monte, o medo de altura, pode ser medo de se aproximar de Deus, medo de ser julgado pelos seus atos, porque muita gente pensa que Deus tem prazer no sofrimento humano, e Deus não tem prazer no sofrimento humano. Deus não tem esse prazer de ver a gente sofrer, de ver a gente cada vez mais no fundo do poço. Não, não tem. Pelo contrário, ele quer salvar o homem do pecado e do inferno com o plano perfeito de salvação. Que plano perfeito é esse? Ele enviou Jesus, seu único filho, para morrer na cruz, para nos salvar. E ele deu uma promessa. Jesus, quando subiu aos céus, né, ele falou: eu vou voltar para buscar vocês. E é isso. O plano perfeito de salvação é o quê? Você reconhecer que você é pecador, você reconhecer que você, sem Jesus, não consegue a vida eterna, muito pelo contrário, sem Jesus você vai para a morte eterna, né, no inferno, mas com Jesus você está no céu, desfrutando das mansões celestiais, desfrutando de tudo do palácio, do Éden, desfrutando de tudo do bom e do melhor, somente com Jesus. E, e ele fala isso. Então, o homem, aí ele fala, né? Ó, no versículo 5. No finalzinho dele, fala: então o homem se vai para o lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Ou seja, o homem, ele vai para o lar eterno, é certo. Aqueles que aceitam Jesus, eles vão para o lar eterno, para as mansões celestiais. E aqueles que estavam lutando contra o pranto, lutando contra o sofrimento, eles vão se entregar ao sofrimento, porque eles já não têm por que lutar, já não há mais esperança para eles. Então, aqueles que estavam resistindo ao luto irão se entregar a eles, e eles vão sair o quê? Vagueando, pranteando. Ou seja, eles vão sair andando sem rumo, em luto, porque já não há esperança, porque a esperança é Jesus, a única esperança da humanidade é Jesus. E quando nós fomos arrebatados, aqui então vão ficar só aqueles que choram amargamente por não ter escolhido Jesus. No versículo 6, já finalizando, ele fala: sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro. E é muito legal, porque sim, nós devemos nos lembrar do nosso Criador. Sim, nós devemos nos lembrar do nosso Salvador, do nosso dono. Antes que o quê? Esse cordão de prata e taça de ouro me faz lembrar da riqueza das nações, ou seja, da moeda, da economia. Então devemos lembrar do nosso Criador antes que essa economia desmorone, antes que a economia que está regendo o mundo caia por terra, antes que tudo que a gente acha que está ruim piore. Nós devemos nos lembrar do nosso Criador. E depois ele fala mais para frente: antes que o cântaro se despedace junto à fonte e a roda se quebre junto ao poço, ou seja, antes que essa agricultura, os alimentos se tornem mais escassos, nós devemos nos lembrar de Deus. Nós devemos nos lembrar do nosso Criador. No versículo 7, ele fala: antes que o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, antes que a morte nos encontre, nós devemos nos lembrar e nós devemos nos voltar ao nosso Criador. É muito claro isso aqui, gente. No versículo 8, ele conclui assim: tudo sem sentido, diz o mestre.
Nada faz sentido, nada faz sentido. E afinal, o que que não faz sentido aqui que ele está falando? Não faz sentido viver e morrer sem lembrarmos do nosso Criador. Não faz sentido viver e morrer sem aceitarmos essa salvação que vem por meio da cruz de Cristo Jesus. Ou seja, não faz sentido você se entregar ao seu conhecimento e você viver segundo as suas concepções de certo e de errado. Não faz sentido, porque isso te leva à destruição. O pecado te leva à destruição, destruição eterna, morte eterna. Mas Jesus te leva à vida, vida eterna. Então não faz sentido você viver sem Jesus, você morrer sem Jesus. Não faz sentido. É isso que essa conclusão dele fala aqui. E nos dois últimos versículos, né, na conclusão do capítulo 12, fala assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Ou seja, temer a Deus e obedecer os seus ensinamentos, os seus mandamentos é essencial para o homem. Essencial o que é? É que sem isso o homem não consegue se manter conectado a Deus. O homem não consegue se conectar a Deus sem obedecer os mandamentos, sem escutar e atender aquilo que Deus está falando. E mais, ele fala o que? No versículo 14: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive o que está escondido, seja bom, seja mau. Ou seja, o fim está próximo. Deus julgará os nossos atos, e só em Jesus nós temos a defesa necessária para sermos absolvidos das acusações. Ou seja, o sangue de Jesus vertido na cruz é a única saída para essas acusações. É a única defesa que Deus escuta nessas acusações. Que acusações? O meu e o seu pecado. Então, o meu e o seu pecado nos acusam à morte. Mas somente o sangue de Jesus é a nossa defesa dessas acusações. Somente o sangue de Jesus faz com que nós sejamos absolvidos dessas acusações e nós sejamos absolvidos dessas acusações, ou seja, absolvidos do inferno. E nós vivamos sempre, eternamente, nas mansões celestiais. Ou seja, em Israel celestial, em Canaã celestial, lá no céu, na eternidade, vários nomes. Então, somente com o sangue de Jesus nós temos esse acesso à sala do trono. Somente com o sangue de Jesus nós temos esse acesso pleno a Deus e eterno a Deus. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu sei que ficou um pouquinho longo, mas olha, foi feito com muita atenção e queria que você pudesse compartilhar para alguém, se você se sentir assim tocado. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que nesse momento difícil você possa ver que a esperança é Jesus e se voltar ao nosso Criador é a nossa única saída, porque as coisas tendem a piorar. A Bíblia mesmo fala que o mundo jaz do maligno, ou seja, o mundo já é do maligno e ele só vai piorar. Mas Jesus fala: tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então eu sou o caminho, a verdade e a vida, e somente em Jesus nós encontramos o Pai, o nosso Criador, o nosso dono. Deus te abençoe, Deus te guarde e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.